Muito bem. Sobre a ultratividade das normas em relação a estados e municípios. Qual foi a opção de caráter genérico que a emenda desenvolveu? A opção de caráter genérico foi a seguinte: vamos modificar no artigo 40, ou o artigo 40 do texto da Constituição, para ali estabelecer o requisito de idade mínima em relação aos servidores federais. Vamos remeter os outros requisitos relacionados à aposentadoria e pensões para a legislação infraconstitucional, também em relação aos servidores federais. Bom, mas se você mudou o artigo 40, que é onde hoje estão as regras constitucionais sobre a aquisição do direito à aposentadoria, se você mudou o artigo 40 para dizer que ele se aplica aos servidores federais, nós ficaríamos sem parâmetro constitucional para os servidores estaduais e municipais. E qual foi a opção que a emenda adotou? A emenda já promulgada, 103, adotou. Ela disse: olha, é o seguinte, nós vamos, no corpo da emenda, né, não no nas modificações que ela empreendeu no artigo 40, nós vamos dizer que em relação a estados e municípios, aplica-se o texto anterior do artigo 40, portanto, as condições que vigiam para todos nós até o dia 11 de novembro. Né? Então, aplicam-se as condições do antigo artigo 40 para estados e municípios, até que estados e municípios deliberem sobre as suas próprias alterações. Então, criou-se um curioso fenômeno, né? Brincava eu antes, dizendo que eu já não sei mais nada, eu sou professora de Direito Administrativo e de Direito Constitucional. Então eu brincava dizendo: gente, talvez eu não possa mais dar aula, porque algumas coisas que eu julgava que eram cânones, agora aparentemente não são. Porque estamos agora vivendo com esse curioso fenômeno de que o artigo 40 da Constituição, ele tem um teor para um plano federal e outro teor para outro. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Um dispositivo constitucional que vale para uns, mas não vale para outros. Né? Então, o texto do artigo 40, como está posto hoje, vale para servidores federais. E para os servidores estaduais, vale o texto revogado. Né? E vale o texto revogado até que diga diferente, né? Até que você, no seu respectivo âmbito federado, decida diferente. E vejam que isto pode acontecer em ritmos diferentes para os diferentes âmbitos federados. Então a gente pode ter um momento em que o artigo 40 vija na sua forma anterior no estado do Rio, mas vija em forma nova no Ceará. Né? Então é um fenômeno assim, constitucional um bocado aberrante, né? Mas né, eu aqui não sou autora da proposta, estou simplesmente relatando o que está posto. Né? Então nós temos esse fenômeno de ultratividade do artigo, não só do artigo 40, mas de alguns outros preceitos que a gente já vai ver em relação a estados e municípios. E a emenda o disse expressamente em vários pontos. Então, por exemplo, no artigo 10, parágrafo 7º da emenda 103, corpo da emenda, ela vai lá e estabelece a ultratividade em relação aos requisitos de aposentadoria, vejam que doideira, para o servidor que venha a ingressar num estado ou num município hoje. Então, se ele ingressar hoje, que regra de aposentadoria voluntária se aplica a ele? A regra supostamente revogada do artigo 40. Então nós temos e isto se aplicará até quando? Até que o Estado do Rio de Janeiro formule sua própria decisão legislativa. Temos também a previsão de ultratividade em relação a estados e municípios no artigo 20, parágrafo 4º. E este é o que dirá mais de perto a nós que temos vínculos ainda ativos, né? Porque este é o dispositivo que prevê a ultratividade em relação aos vínculos de aposentadoria para os vínculos já constituídos quando da promulgação da emenda. Então, por exemplo, eu que já era servidora pública antes da promulgação da emenda 103, tenho a ultratividade da sistemática revogada, entre aspas, a minha assegurada por força do artigo 20, parágrafo 4º da própria emenda. Então ela assegurou a ultratividade para quem venha a ingressar
ela assegurou a ultratividade para quem já estava no serviço. Ela assegura a ultratividade também aí em relação a aposentadorias especiais. No 21, parágrafo 3º, em relação aos requisitos para aposentadoria para servidores que desempenham atividade perigosa, que, como a gente sabe, são beneficiários de um regime especial de aposentadoria. Ela assegurou a ultratividade para uma outra hipótese de aposentadoria especial, que são os servidores com deficiência. Esta no artigo 22, parágrafo único do corpo da emenda. E, finalmente, ela assegurou a ultratividade em relação a pensões por morte, e aí a pensão tem uma sistemática um pouco mais complexa, vamos digerindo passo a passo, mas assegurou a ultratividade em relação à disciplina das pensões por morte no que toca ao sistema de cota familiar. E isto está no artigo 23, parágrafo 8º. Já antecipando, porque eu sei que esse é um tema sensível, existem duas ordens de consideração distintas que a emenda 103 desenvolve em relação às pensões. Uma são as considerações relacionadas a quanto seria devido e a quem, né? Então, considerações quanto ao montante e aos beneficiários. Esse é um conjunto de considerações relacionadas à pensão, da qual se ocupa a emenda 103. Mas há um outro conjunto de considerações, que é uma previsão em que ela inova, que diz respeito à inacumulabilidade de pensões e aposentadorias. E aí vejam que neste tema, por exemplo, vimos que um dos eixos principais, uma das intenções principais da emenda era desconstitucionalizar. Então, e depois, politicamente, deu-se a suposta exclusão de estados e municípios. Neste tema, por exemplo, a questão ficou dividida. Porque, no que diz respeito ao eixo quanto de pensão e quem são os beneficiários, remeteu-se à disciplina estadual ou municipal e tem-se a ultratividade. Já no que diz respeito à não cumulação, as proibições de cumulação de pensão com pensão militar, pensão com aposentadoria, estas já se aplicam de já também a estados e municípios. Então vejam que aí a emenda ficou pelo meio. Nem excluiu integralmente, nem incluiu integralmente. Tudo bem. Então, com este quadro de ultratividade, a gente já tem respostas a algumas perguntas que eu sei que andaram angustiando. Primeiro, já atendi as condições para a aposentadoria. Estou atingido pela emenda 103? Não. Não está atingido. Está plenamente protegido, segundo a gente aprendeu nos velhos cânones, direito adquirido, a lei não ferirá, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Mesmo a emenda constitucional não o faria. Mas, de toda forma, a gente já tem isso expressamente a partir da ultratividade assegurada pelo artigo 20, parágrafo 4º. Então, se as regras não se aplicam a quem já tinha vínculo constituído, eu, Vanice, por exemplo, eu já tinha vínculo constituído e já tinha direito à aposentadoria. Completei requisitos no dia 11 de fevereiro, contava avidamente, porque com o projeto em andamento, acompanhava diuturnamente, então completei requisitos no dia 11 de fevereiro de 2019. Mas, independente de qualquer coisa, eu sou destinatária da ultratividade do artigo 20, parágrafo 4º, e aí, portanto, estas alterações que mudaram as condições para a aquisição do direito de aposentadoria não se me aplicam, porque eu sou servidora municipal, procuradora do município do Rio de Janeiro, estou protegida pela ultratividade do artigo 20, parágrafo 4º. Então, esta é uma primeira angústia que pode pacificá-los, em relação a quais os senhores podem ficar pacificados. Uma segunda angústia que eu também tenho sido muito perguntada é em relação a pessoas que, como eu, já completaram os requisitos e estão havendo o benefício do abono permanência. O abono permanência acabou? Não, porque também ele está protegido pela ultratividade. Então, para este segmento de pessoas, as que já tinham o direito adquirido à aposentadoria, nada mudou.
Bom, para aqueles que ainda não tinham direito adquirido à aposentadoria, estão no serviço, mas ainda não tinham direito adquirido à aposentadoria. Neste momento, no que toca à aposentadoria, nada mudou, porque temos a regra da ultratividade, né? Teremos as mudanças relacionadas à questão da acumulabilidade das pensões, né? Então esse é o lado bom da mensagem, né?